minha gente, tudo bem? Espero e desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canalzinho. Meu nome é Bruno Riquidal e bora falar hoje sobre a questão da síndrome de impostor e o problema do reconhecimento social. Sou um especialista no assunto? É óbvio que não, contudo eu sofri com esse lance da síndrome de impostor e também pude desenvolver nos últimos anos algumas reflexões a respeito do problema ou da questão do reconhecimento social, a qual eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu acho que dá para fazer algumas conexões e alguns apontamentos interessantes do ponto de vista de um testemunho. Então, lembrando aqui, não é uma questão clínica de alguém que vai te dar dicas como especialista e como tratar e qualquer coisa do tipo. Procure um profissional adequado. Não sou eu. Senão que eu vou compartilhar um pouco do testemunho e de algumas reflexões que eu pude desenvolver. Isso porque faz algumas semanas algumas coisas foram aí engatilhadas e eu tive um tempo de reflexão interessante no último feriado, tive conversas muito boas e produtivas e eu tava bolando daí compartilhar um pouco delas com vocês que acompanham o nosso conteúdo aqui do canalzinho, porque eu acho que pode ser interessante também para mim, para poder contar um pouco alguns apontamentos da minha trajetória, compartilhar um pouco mais daquelas histórias que ficam escondidas e que só eu vou lembrar delas, né? Ninguém mais vai saber, ou ninguém ia saber. Talvez eu e vocês três que vão assistir esse vídeo também saberemos. E um dos gatilhos para que a gente trouxesse esse tipo de conteúdo aqui para o canal foi o conteúdo produzido em forma de tweet pelo Vitor Fontana, teólogo Vitor Fontana, que também tem um canal aqui no YouTube, que ele trouxe lá naquela outra rede, aquela rede moribunda, aparentemente destruída pelo gênio mais burro da história, e em que ele comentava a respeito da síndrome de impostor, né, como ela afeta pessoas competentes em uma determinada área, em que aquela pessoa então se trai, né, e ela não tem segurança no que ela está fazendo. Ela nega a sua própria capacidade, é uma situação muito ruim, gente. Já comento a respeito disso a partir do meu testemunho. Depois ele faz um breve comentário sobre a síndrome de Dunning-Kruger. Síndrome não, o efeito de Dunning-Kruger, perdão. Muita síndrome na cabeça. O efeito Dunning-Kruger, que é aquele efeito em que a pessoa ela tem total desconhecimento sobre um tema, alguma informação desencontrada, algum aparente dado a respeito de uma área ou de um problema, mas ela tem muita convicção de que ela tem pleno conhecimento sobre aquilo. Ela é incapaz de reconhecer sua própria ignorância, incapacidade, sua inabilidade sobre determinado conteúdo. Ela é a burrice convicta, né? Que é um perigo hoje para a nossa sociedade, que a pessoa não só ser burra, mas ela ser burra com convicção. Isso é uma coisa muito perigosa. A burrice convicta que é um efeito muito perigoso aí que nós temos. E nesse efeito do Dunning-Kruger, dessa burrice convicta, ela afeta pessoas que realmente funcionam quase como o oposto aí do síndrome de impostor. Né? O síndrome de impostor é o competente que se trai e capaz de executar sua tarefa de maneira tranquila e confiar em suas capacidades e habilidades a respeito de um tema no qual ele está preparado para executar. E o outro é o completo incompetente que vai fazendo, tendo segurança e certeza de que sabe o que está fazendo. E, na verdade, não tem ideia. Então, são coisas muito interessantes. E aí, nisso, o Vitor, nesse mesmo tweet, porque ele tem aquele tweet, aquela conta do Twitter que te permite escrever longos textos, não só grunhidos em 250 caracteres. Então, ele aproveitou desse privilégio, dessa vantagem, para escrever esse textão. E aí, nesse textão, ele fala também sobre a questão do reconhecimento social. Então, por isso que a gente vai falar hoje sobre síndrome de impostor e reconhecimento social, indicando Axel Honneth, que é um dos principais autores sociólogos a respeito do tema, é muito interessante conversar sobre, né? Também mistura com psicanálise, as paradas que eu não faço ideia, então não vou entrar nessa seara, vou falar de outro lugar, mas já falaremos sobre isso. E aí, por fim, ele comenta, faz toda essa volta para poder falar sobre os pastores e lideranças religiosas que estavam atacando o livro publicado pela Scott, pela Laura, chamado Uma Igreja Chamada Tov, né? Que é um livro em que comenta e denuncia e tenta refletir sobre os problemas das relações abusivas entre lideranças religiosas e sua membresia, e como tentar superar essas relações, pensando no contexto estadunidense e tudo mais, mas dentro do âmbito religioso, e como, pelo fato desse livro ter aberto os olhos de muitas membresias que começaram a desconfiar de certas relações de dominação existentes, e como certas lideranças se aproveitavam delas para atuar em relação às suas membresias de maneira abusiva, e inclusive acobertando abusos e tudo mais, em muitos sentidos, que fique claro. Os caras começaram a atacar o livro, atacar mesmo, né? Tentar descredibilizar, como se tivessem propriedade e respeito. E daí, pô, mano, nesse passo, né, o cara completamente incompetente fica falando groselha e não quer discutir o mérito da questão, e muito menos discutir de maneira racional e minimamente equilibrada, mesmo que seja sobre a metodologia do trabalho dos dois, os dados que eles levantam, a proposta que seja, não, só ataca e tal, e sai
arrotando autoridade espiritual, como se tivesse alguma, para dizer que não, isso aí não vale de nada, não tem que considerar esse tipo de crítica e apontamento feito pelos autores. Então, toda essa volta para dar o contexto, para indicar para vocês que eu, como vim desse mundo religioso, entendo muito bem essas relações e tento fazer uma análise nos meus trabalhos a respeito da religião evangélica no Brasil em especial, que considera as estruturas institucionais e políticas que possibilitam esse tipo de relação e que não tem a ver só com a igreja, senão com a igreja desempenha uma determinada função dentro da reprodução social como um todo. E esta reflexão aí é algo que eu acho que eu posso contribuir. Contudo, isso só foi percebido pela minha trajetória dentro do ambiente religioso. E isso traz certos elementos interessantes para pensar sobre, e agora vem um pulinho do gato, a questão da síndrome de impostor e do reconhecimento social. Então eu queria comentar sobre essas duas coisas, dado esse contextão e a minha trajetória, porque eu vou me utilizar aqui como exemplo para poder falar sobre essas coisas e dar uma reflexão, autorreflexão e um testemunho aí para vocês. Nesse passo também gostaria de considerar que eu sou do meio acadêmico, né? Então eu sou uma pessoa que tive minha trajetória no mundo acadêmico. Hoje atuo como um profissional da educação numa determinada instituição, também envolvido no ambiente acadêmico. E se vocês não sabem, depressão, síndrome de impostor e mais um monte de cacareco, quem sofre muito é o pessoal que vem do mundo acadêmico, que teve que fazer doutorados, cambá quatro, a gente fica tudo maluco. Inclusive por uma questão de estrutura também da academia e de como se produz ciência aqui no nosso país, e em especial mesmo no mundo ocidental, os parâmetros e o tipo de estrutura que a gente utiliza é bastante problemática e causa muitos sofrimentos psíquicos para os indivíduos soltos a seu bel prazer e sua força de vontade para tentar resistir aí uma série de pressões. Mas tudo bem, tudo isso aí a gente vai conversar já já, porque primeiro eu gostaria de convidar você para ser membresia aqui do nosso canalzinho, porque temos conteúdos exclusivos semanais para você. Estará aqui na descrição também a chave do Pix, porque vai ter sobre o meu RK aí, você pode dar uma força no meu trabalho, e considere aí se inscrever, curtir, compartilhar, espalhar a palavra por aí, fazer algum comentário aleatório para que as pessoas sejam enganadas pelo algoritmo e cheguem aqui no nosso conteúdo. Beleza? Dito isso, sigamos para o nosso papo. Para falar sobre reconhecimento social, eu não quero comentar propriamente da questão psicanalítica do bagulho, porque eu não faço ideia, não manjo disso. Tem um problema sério com a ideia de mente, e aí um dia, quem sabe, a gente bate esse papo. Mas desde que eu fiz o meu TCC, minha monografia no curso de filosofia, estudando o pensamento pragmático estadunidense, né? Meu TCC é sobre isso, minha monografia é sobre o método pragmático de John Dewey. Eu tenho um problema sério com a ideia de mente, tá? Eu, travo legal e tenho dificuldade de falar sobre isso. Mas dito isso, o reconhecimento do âmbito estrutural, institucional, é algo que nós temos que perceber dentro do modo como nós organizamos e reproduzimos as nossas vidas, tá? Por que é importante falar sobre isso? Porque tem uma contradição interessante entre a ideologia burguesa, liberal, que trata os humanos como indivíduos isolados praticamente, que são autossuficientes, autorrealizáveis, né? Que têm os seus direitos individuais e tudo mais. E isso é o mais importante, esse indivíduo que faz e se realiza e tudo mais. Como se ele tivesse solto, fosse filhote de chocadeira. Em relação ao modo como na história e efetivamente nós reproduzimos e temos condições para nós mesmos vivermos. Por um lado, uma ideologia que te isola e uma estrutura e um aparato jurídico que depende desse isolamento, dessa criação fictícia desse indivíduo. E por outro, uma estrutura social efetiva e real que ela é garantida e se reproduz de maneira comunitária, coletiva ou mesmo social, interdependente. Desde que a gente nasce, nós dependemos de uma rede imensa de pessoas trabalhando e atuando para que nós possamos persistir em vida, sobreviver e seguir aí para os nossos dias futuros, Deus queira. Então nós sempre temos que considerar o modo como nós estamos organizando e reproduzindo essa vida. O modo como nós estamos organizando e reproduzindo estas mesmas relações que fazem com que nós possamos existir. E existem várias maneiras de nós podermos coordenar isso e tentar realizar a nossa vida. Mas ela é sempre coletiva, ela é sempre comunitária, ela é sempre social. Ela sempre depende de um tipo de estrutura que divide trabalhos, divide tarefas e divide funções. Nessa dinâmica de dividir trabalhos, dividir tarefas e dividir funções, nós temos pessoas que
tem a responsabilidade ou a posição de coordenar essas relações, coordenar a ação social, coordenar a orientação das ações individuais dos atores sociais. Então, se a gente fosse pensar nessa relação entre ação social e estrutura social, existe uma combinação que não tem como separar, não tem como romper, na qual os indivíduos agem dentro e a depender de uma estrutura a qual se submetem e a qual precisam reproduzir para estar vivos no dia seguinte, e uma estrutura que depende que esses indivíduos, que esses atores, realizem suas tarefas para que ela mesma exista. Então precisa de uma combinação aí que não é simples, mas que todo mundo meio que, entre aspas, vai entendendo e a gente vai vivenciando. Então eu ajo para manter essas relações e essas relações existentes, essa estrutura de poder vigente, depende que a minha ação esteja orientada confiando de que vale a pena, dentro desses mecanismos. Então ela vai criar estruturas, ou vai tentar criar dinâmicas que fortaleçam sua própria permanência, ou seja, que façam com que os indivíduos realmente se submetam a essas relações. E os indivíduos, para sua subsistência, precisam defender essas estruturas. Mas à medida que elas começarem a fazer mal para esses atores, eles também vão começar a achar que tem problemas nessas estruturas e vão reagir contra ela. Agem contra e a favor dela, e a estrutura age contra e a favor dos indivíduos ao mesmo tempo. Não é uma coisa boa e outra ruim. São dinâmicas, minha gente, com efeitos positivos e negativos, intencionais e não intencionais, e que coordenam a história. Sobre essas relações, na teoria weberiana, por exemplo, é o que se fala das relações de dominação. Né? Dominação não é no sentido negativo, é uma palavra utilizada para exprimir ou expressar esta relação em que há uma estrutura que coordena as ações orientadas dos sujeitos e os sujeitos que orientam suas ações a partir de determinadas possibilidades de bens e de ganhos que eles têm, e que a estrutura é algo necessário para eles realizarem suas funções e viverem e permanecerem. Então, nestas relações, existe um tipo de dominação que vem um adjetivo que é legítima. Legítima por quê? Porque as pessoas envolvidas pactuam que vale a pena, que tá valendo, que tá sossegado. Vamos aceitar esse processo. Não precisa ser um dia que todo mundo se reuniu e diz que vai valer, né? Isso é hipotético. Mas é um tipo de relação que você vai tentar entender como que está sendo coordenada uma determinada sociedade, uma determinada comunidade, como essa relação estabelece. Por que é importante a gente pensar isso? Porque a estrutura ela não existe sem sujeitos agindo. Alguém vai desempenhar um papel de coordenar e de fazer valer uma estrutura. Essa pessoa é um ator social, um agente. E os outros vão fazer com que essa estrutura funcione e estarão sob cargo, sob comando, sob domínio desta pessoa que executa esse papel, que está ocupando esse cargo, que está dentro da estrutura de poder que possibilita a própria realização da vida. Então ela é legítima, essa relação. Uma relação de dominação no sentido de que há essa coordenação, há um controle sobre, mas ele é legitimado, ele é pactuado. E aí Weber tenta criar, por exemplo, no pensamento dele, diferentes tipos de dominação, se a gente quiser utilizar. A dominação patriarcal, né, tradicional, dominação tradicional, de tipo tradicional, que nós temos como melhor exemplo a patriarcal, que é o quê? Alguém que por tradição, por valores, por ordenação e coordenação de uma comunidade para que ela permaneça sobreviva, ocupa o cargo do pater, do patriarca. É um cargo, não é porque o cara tem filho que ele é um patriarca. É o cargo do patriarca, é aquele que gere a comunidade por tradição. Ele ocupa o cargo. Então a pessoa que ocupa aquele cargo, tradicionalmente, tem aquela função. É o cargo que tem esse valor, um cargo tradicional, e quem está ocupando ali se torna um patriarca. Então ele normalmente na estrutura patriarcal, por exemplo, que é um tipo de relação tradicional, é o pai, um homem, senhor, mais velho, cumpre certas características, tem servos, tem famílias, tem não sei o que lá, tem filhos, filhas. Esses filhos e filhas também têm filhos e têm filhas, então não é só a questão de ser pai ou mãe, senão de ocupar este cargo específico. E por tradição há um tipo de dominação estabelecida. E aí você tem uma defesa de valores, defesa de honra, defesa de uma série de relações que faz com que esse cara seja o patriarca, o poderoso, e que se auto-legisla, entre aspas, em muitos momentos. Mas se legisla se estiver dentro da tradição. Então tem uma tensão aí interessante. Por outro lado, existe outro tipo de dominação, que é a dominação mais impessoal, que é a dominação burocrática, né? Uma dominação legal, cuja melhor expressão seria burocrática. Leis. E aí pessoas fazem com que essas leis valham, funcionem, mas não por elas.
mas de maneira impessoal. A lei é mais importante do que quem ocupa esse cargo. A pessoa, pouco importa, ele se torna um burocrata, uma pecinha na dinâmica, né? E tudo bem, é esse tipo. E tem um outro poder que é o poder do carisma, o poder carismático, a dominação carismática. Que aí é um cara, uma pessoa que tem certos dotes e qualidades, seja um guerreiro, um herói, um profeta, um demagogo, no termo que o Weber usa, né, para um grande político que sabe utilizar bem do seu discurso e angariar o apoio popular e o apoio das pessoas. Isso também, novamente, não é negativo, é tentando entender como funciona, e há essa questão desse carisma mais pessoalizado e que é um tipo de dominação específica. Tudo isso para dizer o quê? Alguém ocupa uma posição de coordenação das relações sociais. Alguém ocupa uma posição de exercício do poder. Exercer o poder é diferente de ser a pessoa que legitima o poder. Uma comunidade pode dar legitimidade para uma dominação. Consciente ou inconsciente, ela legitima. Outra pessoa executa a função de coordenar essa instituição, coordenar essa comunidade a partir do cargo que ocupa. O papel de coordenador, de líder, de liderança, este cargo, ele é distinto qualitativamente do papel de quem não o ocupa, de quem não está ali. Por que isso é importante? Porque existe uma relação de poder e de execução do poder envolvida. E poder aqui não no sentido negativo, tá? A gente não tá falando que poder como se fosse coisa ruim. Olha que mal o poder. Não. A comunidade que constrói relações e legitima relações para que seja possível sua permanência, ou seja, cria instituições, dá legitimidade para a execução do poder, essa comunidade também tem poder. Tem poder, inclusive, de acabar com essa instituição se ela quiser. Ela pode fazer isso. Mas ela não estará executando o poder. E é diferente de executar o poder, que aí é você, dentro dessa grande legitimidade dada pela comunidade, com a comunidade de vida que tem o poder de instituir, constituir e dar legitimidade, quem está executando vai escolher um projeto que talvez faça mal para parte da comunidade, faça bem para a maioria, mas vai escolher um projeto e um tipo de execução que elimina todos os demais projetos, todas as outras possibilidades, e cujo objetivo deve ser retornar para a comunidade as condições necessárias para a permanência e reprodução social e melhora de vida da comunidade. Em teoria, é assim que funciona a dinâmica de poder. Independentemente do tipo de dominação, do tipo de estrutura e tal, é tentar permanecer, prevalecer, se desenvolver e fazer bem para a comunidade. A comunidade pode derrubar essa instituição a qualquer momento, mas espera que ela se organize e execute bem sua função. E essa instituição, então, ocupada ou tem cargos ocupados por pessoas. E aí o enfrentamento, em última instância, é entre pessoas. Porque não existe a instituição no ar, existe a instituição entre pessoas. Mesmo a estrutura legal, burocrática e impessoal, ela é executada por seres humaninhos. E ela precisa ser. Então, em última instância, somos seres humanos que produzem relações e instrumentos e tudo mais para a nossa própria vida, né? Pelo amor de Deus. Então, esse cargo, essa pessoa que ocupa essa posição de dominação, de execução de poder, ela é qualitativamente distinta do demais. E ela tem um prestígio. Ela tem uma função que garante um privilégio em relação às demais. E as demais, nesta relação, se submetem. Então, é uma responsabilidade muito grande para quem ocupa essa posição de liderança. É um cargo muito sério. E isso vale para a igreja, vale para casa, vale para a associação do bairro, vale para o estado, vale para quem está na prefeitura, executando qualquer função, para a polícia, para sei lá mais o que. Vale. É distinto. Por isso que a gente tem que sacar isso. Para uma empresinha qualquer. É isso, minha gente. Beleza? Tem que considerar isso. Que quem ocupa este cargo, esta função, desempenha um papel qualitativamente distinto e espera-se que desempenhe de maneira boa e adequada. E as pessoas vão se submeter a essa relação. Não é porque o cara é melhor, porque o cara é pior, é porque assim se dá o processo. Em tese, são papéis distintos apenas. Contudo, na realidade prática e histórica, esta função de liderança te dá privilégios, te dá uma posição em que você decide sobre. As suas ações têm efeitos poderosos sobre os demais que lideram essa legitimidade. Então você tem que ser muito responsável para agir, porque os efeitos intencionais e não intencionais, positivos e negativos das suas ações são terríveis. Os impactos são grandes. Então, qualquer coisa, o impacto é grande, né? Então, é muita responsabilidade. Para as membresias, para as pessoas que na comunidade religiosa ou qualquer outro espaço não estão nesse cargo privilegiado de execução de poder,
O reconhecimento é algo muito importante. É um bem de valor, ainda que não dê para pegar na mão. Percebe? Ser reconhecido, ou seja, que alguém que é parte da comunidade olhe para você, perceba a sua existência, reconheça, desdobre o saber sobre a sua existência, sobre o que você fez, sobre o que você faz, é algo muito importante. Ainda mais numa vida de comunidades e de relações sociais orientadas para o individualismo. Ou seja, que na contradição que a gente começou esse papo, entre a ideologia burguesa individualista e as relações necessariamente históricas, comunitárias, sociais, que são sempre entre pessoas interdependentes, o reconhecimento desse indivíduo o reinsere, o faz ser percebido dentro dessa comunidade em que ele está apagado, porque está fragmentado. Não é nós na nossa comunidade. Nós vivemos relações fragmentadas e fragmentárias e cada vez mais distantes. O reconhecimento do ponto de vista de alguém que tem valor dentro dessa dinâmica em que estamos isolados é um tipo de experiência em que você está reinserido, recolocado, percebido, visualizado, existencialmente presente naquele espaço. Porque quem tem uma função de coordenar te viu, te vê, te coloca em luz, te faz ser percebido nessa existência. Numa comunidade mais próxima, em que nós temos relações distintas, isso talvez tenha um efeito distinto, diferente, não tão impactante quanto numa sociedade tão fragmentada e individualista como a nossa. E, novamente, uma fragmentação e um individualismo que são próprios e necessários como ideologia para a produção e reprodução do capitalismo. Que o capitalismo é isso. É fragmentar individualmente para que você se venda enquanto unidade de força de trabalho. E para isso você tem que fortalecer e cada vez mais martelar na cabeça das pessoas que é importante você ser uma pessoa. Você é você. Identidade, acabou. E identidade só você mesmo, né? Não existe uma comunidade, um nós e tal. E nessas contradições, tal, a gente está vivenciando um monte de maluquice, inclusive hoje em dia, que, pelo amor de Deus, mas escapa um pouco do escopo do nosso papo. Dei essa volta para falar que o reconhecimento social é muito importante. Eu tive muita dificuldade na minha trajetória de começar a aceitar, por exemplo, as minhas conquistas e de lidar bem com as minhas vitórias pessoais. Porque dentro do espaço em que eu cresci, dentro do ambiente religioso, e o qual eu valorizei muito e valorizo até hoje por N fatores, eu não tive o reconhecimento. Não tive o reconhecimento das instâncias em que se espera ter o reconhecimento, que é a questão da instância de quem executa o poder, né? Da instituição que executa o poder, das pessoas que ocupam esses cargos específicos de realização do poder, né? De execução, de coordenar a comunidade e tudo mais. Por que pega pra mim isso? Por N fatores, tá? Mas isso me fez bastante mal. Não ter o reconhecimento social. E aí eu comecei a desconfiar das minhas próprias capacidades desde muito cedo. Me fez criar um efeito de que talvez eu estivesse sempre me enganando o quanto eu sou capaz de fazer algo ou não. Me enganando sobre a minha vocação, me enganando sobre as minhas missões, sobre aquilo que eu acreditava que tinha valor. Eu comecei a desconfiar sobre uma série de coisas desde muito cedo. Então eu tinha que constantemente ficar lidando dentro da minha cabeça com eu me sabotando, às vezes que eu realizava algo que era bom, que não necessariamente era visto pela liderança, mas era reconhecido pela comunidade. Então eu recebia um cuidado e um carinho das pessoas que estavam convivendo comigo. Sempre tive. Mas do ponto de vista institucional, de reconhecimento desse espaço de prestígio, de execução de poder, não. Pelo menos não na comunidade em que eu estava. E aí entra o lance da expectativa também, né? Então eu tinha expectativa de ter esse reconhecimento e não tive. Aí entra a minha parte de criar a expectativa, porque ela não viria, mas eu estava criando na minha cabeça. Então, cria a expectativa, que se comprovou falsa, e lidando com essa expectativa, com o reconhecimento institucional dentro do espaço que eu estava que não veio,
e tentando sempre realizar cada vez melhor e aperfeiçoando nos meus trabalhos, e aperfeiçoando na minha relação com a comunidade, cada vez mais honesta, mais transparente, atuando em diferentes áreas, diferentes campos, e buscando minha trajetória pessoal, né? Que aí foi algo que eu aprendi com a senhora, minha mãe, que disse para mim assim, Bruno, eu sei que você... Porque eu creio, tá? E aí, no momento do testemunho, aqui dentro do testemunho, outro testemunho, que eu tenho uma certa vocação para minha experiência religiosa de compartilhar com as pessoas ferramentas para que elas possam ter uma espiritualidade mais autônoma e relativamente independente, com mais capacidade enquanto sujeitos agirem na comunidade, atuarem na comunidade, participarem da comunidade com a cabeça erguida, com segurança. Segurança e conhecimento sobre o que estão fazendo. Então, leitura popular da Bíblia é um negócio que me pega muito, porque eu quero que as pessoas leiam a Bíblia, eu quero que elas se sintam livres para poder interpretar, discutir, conversar, compartilhar e construir cada vez mais de maneira coletiva, e não você sendo só dependente de quem, sim, vai executar o poder, porque isso é necessário. Mas o fato de alguém executar o poder não pode se confundir com a autoridade espiritual especial que ele tem com acesso a Deus e os demais não. Então a minha ideia é não, cara, a gente compartilhar o quanto mais para que todo mundo perceba que é filho e filha de Deus e que nós temos aqui divisões, funções dentro de um espaço religioso específico, de uma organização, que são distintas. Então, alguém executa o poder, o outro não, mas isso não faz da pessoa ser melhor que a outra, ou ter mais acesso ao divino que o outro. Então, a gente tinha que, na verdade, estar conversando muito mais sobre as nossas espiritualidades, sobre a nossa fé, sobre aquilo que a gente crê, e estabelecer melhor aí qual é a função e o papel de cada um, mas tudo bem. E nesse processo daí, a senhora minha mãe falou, você vai querer esse espaço religioso, né? Você quer atuar com um ministério de alguém que lê a Bíblia com a galera, que faz essas paradas, excelente. Mas você não pode ser dependente da instituição religiosa. Não é ser pastor, meu amigo. Você vai ter que ter tua caminhada, ter tua profissão, ter tua correria. Eu falei, pode crer. Então tá. E aí fui fazer a minha correria, né? Fui fazer minha caminhada, fui estudar, fui ter minha trajetória acadêmica, trabalhar em outros espaços, em outros ambientes. E ao mesmo tempo sempre ali, vivenciando a experiência da comunidade, na expectativa aí de que a gente pudesse ter transformações, mudanças e também esse âmbito do reconhecimento da transformação institucional. Que acho que era muito importante. E depois eu fui percebendo que não viria, e aí tive outras crises. Mas o grande lance é, como nunca tinha o tal do espaço de relativo reconhecimento, de responsabilidade, né? Então, assim, você perceber que alguém está fazendo algo bacana, você fala, pô, muito massa e tal. Eu comecei a desconfiar da minha própria capacidade. Né? E na minha casa, o meu pai era pastor. E, sabiamente, foi estabelecido. Sou pastor na igreja, mas não sou seu pastor. E sou seu pai em casa, não na igreja. Então, vamos estabelecer essas distinções. E se você quiser aí ter tua caminhada religiosa, tua experiência da comunidade, vai ser você por você, com outra pessoa que te acompanhe. Porque eu sou seu pai, cara, não pode misturar essas coisas. E aí isso era interessante também, porque foi uma experiência muito específica que eu pude vivenciar, em que meu pai sendo pastor, eu não tive necessariamente esse apoio do pai que passa pro filho as coisas, ao contrário. E ao mesmo tempo não tinha o apoio das outras lideranças religiosas. Na verdade, tinha uma relação bem esquisita, e foi bem esquisito. Só que do ponto de vista da comunidade que observa, né, de longe, ou não participando ali do contato, parece que o cara aqui é o Nepo Baby aqui do nosso microcosmos. Então, nessa rede, eu tinha que me provar mais ainda. Na minha cabeça eu tinha que me provar. E isso foi criando várias coisas, né? Vários gatilhos. Então eu tinha que me provar que eu era muito bom no que eu estava fazendo. Me provar de que eu não estava tendo privilégios. Me provar e provar para os outros que eu estava conseguindo fazer algo que realmente acreditava no que eu estava fazendo. E na expectativa de conseguir daí espaços em que pudesse realizar alguma transformação efetiva dentro da estrutura institucional que dependeria do reconhecimento de quem está no âmbito institucional. De que, ó, realmente você está fazendo sua caminhada aí. Tá bacana. O que você acha que deve fazer? Ou vem aqui trocar ideia com a gente. Então, essa dinâmica, ela foi me criando dentro da minha cabeça, porque eu tô novamente, estou vivenciando isso, né? Eu fui criando mecanismos em que eu sempre desconfiava se eu estava fazendo certo, se eu era capaz de fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, eu sempre desconfio se eu sou bom mesmo no que eu estou fazendo. Ou se eu, não, eu acho que eu não sou, não está sendo suficiente. Não é o suficiente, não é o suficiente. Não, isso não, talvez eu não saiba disso. Não. Se eu não tivesse reconhecimento naquele momento é porque eu não estava fazendo direito, eu não sabia o que eu estava fazendo, não sei o que está acontecendo. E eu comecei a criar essas loucuras na minha cabeça. Tudo bem, até aí tudo bem. Terapia ajudou muito, ajuda. Né? Por isso hoje eu consigo falar com um pouco mais de tranquilidade sobre esses temas, mas eu tô querendo dar essa volta. Para chegar num passo importante, que é
a posição de quem ocupa um cargo de execução de poder, se não tem consciência sobre todas essas dinâmicas, produz efeitos extremamente negativos na comunidade ao executar poder sem perceber as estruturas que dão conteúdo para o que ele está dizendo. Então o pastor pode acabar chegando e dizendo assim para vocês e para a membresia: eu sou como vocês. Nós somos todos iguais. Somos todos falhos. Só que a diferença é que a falha cometida por alguém que executa o poder não é a mesma coisa de alguém que não tem os meios para executá-lo. Pelo menos dentro de ambiente religioso, por exemplo, institucional. E ao esconder todas essas relações, a própria instituição e quem executa o cargo de poder dentro da instituição pode se esconder atrás disso. Pode se jogar ali para trás e pode não ter que prestar contas à comunidade. Pode acabar utilizando, inclusive, esse cargo de posição institucional para premiar aqueles que reforçam a própria existência da instituição, a própria permanência, e rechaçar aqueles que não reforçam, aqueles que são críticos. E isso não ser visto como uma questão de execução de poder de problemas estruturais institucionais, ser visto como uma questão pessoal, ser visto como uma questão de um rebelde, de uma rebeldia, de um dissidente. E como tem toda essa estrutura institucional envolvida, todas essas relações de reconhecimento, as outras membresias e outras pessoas que estão em busca do reconhecimento, se também não estão percebendo o que está acontecendo, vão acompanhar a voz de quem está ali enfrentando o rebelde, o dissidente, o crítico, o grupinho chato, porque estão em busca desse prestígio da posição em que talvez elas sejam reconhecidas. Então, a luta pelo reconhecimento social está envolvida nessas dinâmicas de lutas institucionais de execução de poder e de posições que nos garantam relativo privilégio. E isso não escapa das igrejas. Então, você pode acabar tendo um monte de maluco que vai sair atacando um livro que critica as estruturas abusivas dentro de um espaço religioso, não necessariamente porque eles acreditam naquilo ali, ou não necessariamente porque eles leram que foram fazer qualquer outra coisa, senão porque estão nessa disputa pelos bens sociais, estão nessa disputa pelo bem do reconhecimento, estão nessa disputa pelo espaço privilegiado em que se pode falar. E eu nem tô falando isso que o cara tá fazendo de sacanagem, porque é mal, porque é um plano maléfico. É porque as dinâmicas sociais podem se dar assim, e a gente tem que ter cada vez mais clareza a respeito disso para tomar uma posição mais decente, mais consciente, planejar melhor as nossas instituições e desarmar essas armadilhas que vão sendo colocadas no nosso caminho. E eu acho que esse tipo de reflexão é muito importante, né? No ambiente acadêmico, e aí para finalizar, eu também sofri muito com esse processo, porque eu trouxe para o ambiente acadêmico uma série de coisas que eu vivenciei, na qual eu me construí dentro da igreja. Da necessidade do reconhecimento do espaço institucional, da necessidade de ser muito melhor, para ter que me provar, porque tem que ser uma questão meritocrática, não pode ser uma questão pessoalizada, e está certo isso, né? Pelo menos na minha cabeça. Então eu tinha que fazer muito mais, eu tinha que fazer 300 vezes melhor, tinha que fazer infinitas vezes melhor. E aí qualquer ruído, qualquer crítica, qualquer apontamento me jogava na lona, eu me sentia um lixo e incapaz de realizar o meu trabalho. Literalmente. E se vinha, quem é do ambiente acadêmico tá ligado, de alguém que ocupava uma posição de liderança e tudo mais, que tem esse prestígio, que tem essa posição, que é academicamente reconhecido e tal, ou que tá ocupando um cargo específico e tal. E essa pessoa ainda tem aquele trato cavalístico, né, como muitas vezes acontece na academia. Na relação, né, no trato ali de alguma atividade acadêmica que você está participando, putz, minha cabeça ia pra casa do chapéu. E eu sei que isso são coisas que vão surgindo na cabeça e a gente vai ficando maluco, né? Então, eu tive muito disso, assim. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36 anos. Nesse ano da graça de 2025, eu vou fazer 36. Vou completar 36 anos. E eu só fui aceitar que eu tenho uma habilidade específica, de verdade, né? Na leitura de textos, interpretação de textos e reprodução desse tipo de conteúdo, ou seja, o que a gente chamaria de uma inteligência acadêmica, um intelectual da filosofia das humanidades, sei lá, eu só fui reconhecer, e de verdade, só fui reconhecer que, pô, eu sou bom nisso, cara. Eu realmente sou inteligente nisso aqui. Eu sei fazer isso. Ano passado, 2024. Depois que eu terminei meu doutorado, pude vivenciar algumas coisas que eu parei e falei, cara, eu sou bom nisso.
E há muito tempo. Só que até ano passado eu não me permiti celebrar as minhas conquistas. Sim, de verdade. Eu sempre desconfiei de que não é o suficiente. E talvez eu nem seja tão bom assim, porque eu não tive o reconhecimento esperado. E aí já era uma paranoia, já era um negócio que eu criei maluco de anos antes, de vivências que eu tive dentro do ambiente religioso, no qual eu cresci, no qual eu me engajei e tal. E aí eu fui ficando maluco, cara. E aí, assim, eu tive muita dificuldade. Minha companheira que sabe. Então, um dia, quem um dia trocar ideia com ela, aleatoriamente, vai saber. Vai ver a real. Esses dias a gente tava conversando, né? Porque esse papo aqui tá surgindo porque eu tive muitas conversas legais nos últimos tempos sobre isso, né? E depois de já estar mais sossegado. E a gente conversando e uma amiga nossa falou assim, não, mas não é possível, Bruno. Pelo amor de Deus, você tá de sacanagem comigo, porque eu comentei isso, né? Falei, não, só fui no ano passado que comecei a aceitar que eu sei fazer o que eu tô fazendo, assim, que eu comecei a ter mais segurança do que eu tô fazendo. Curiosamente também quando eu produzi o canal, tá? Então, sim, coragem maior de me expor, né? De começar a produzir vídeo na internet. Tem a ver com isso também. Então, eu me senti mais seguro para poder fazer isso, depois de 35 para 36 anos. E ela falou, não é possível. Eu falei, é verdade, é verdade. Aí que comecei a entender um pouco mais de que talvez eu soubesse o que eu tava fazendo. E aí a amiga falou, nada a ver. Aí a minha companheira falou, ele chorava, você não tá entendendo. Às vezes aconteciam umas coisas em casa, assim, em casa não, né? De trabalho, de coisas que aconteciam específicas. E eu começava a chorar. E a minha companheira me pegou em várias dessas crises, assim, que eu tava quebrado. E muita terapia, né, minha gente? Terapia, cuidados paliativos, aleatórios, pra gente poder se ajeitar. Mas que é isso, ela falou aí, porque ele chorava, cara. Chorava assim de ficar travado, de não conseguir respirar. E eu não sabia nem o que fazer. Porque eu vou dizer o quê? Não, você é bom no que você tá fazendo, o que você tá fazendo, tá ficando maluco. Porque é isso, é coisa de maluco. Em bom sentido, tá, gente? E aí era de brincadeira, obviamente. E aí era isso, quer dizer, são coisas que a gente precisa tratar, que a gente precisa cuidar, e que passa muito, e passou no meu caso, no meu testemunho aqui, sobre esse lance de como se dá essas dinâmicas de reconhecimento. E depois de muito tempo eu percebi, inclusive, que no caso específico no qual eu estava vivenciando, as pessoas que ocuparam cargos de execução de poder institucional sabiam jogar com isso, né? Sabiam usar desse prestígio e desse cargo, dessa posição, como aquele desenho animado em que o cara tem uma vara, uma cenourinha na frente do burro e faz o burro ficar correndo atrás da cenourinha. E sabiam usar isso de maneira muito pragmática. E então isso me fez mais mal ainda de saber que, tipo, putz, eu fiquei numa expectativa batendo minha cabeça achando que o mundo rodava bonitinho e na verdade o mundo não era tão bonito e tão justo e honesto e cheio de valores legais como eu esperava. Ingenuidade tem dessas coisas. E então a gente tem que perceber que essas relações elas existem e quebrar esses véus mágicos que dentro da igreja protegem as lideranças que não são lideranças espirituais, são lideranças políticas. São lideranças que podem ter suas vocações, podem ter suas missões, mas elas ocupam cargos que são cargos políticos, de execução de poder, e cujos efeitos são potencialmente muito bons e potencialmente muito ruins. Tem efeitos negativos, positivos, intencionais e não intencionais que a gente tem que considerar. E quando se fala sobre abuso da posição religiosa, eclesiástica e tal, a gente tem que pensar sobre essas relações. Porque às vezes não é uma questão do indivíduo, é uma questão estrutural, de como está organizada essa instituição, de como está organizada essa comunidade para executar o seu poder. E aí, quando os caras jogam no indivíduo, quando eles falam, não, mas isso é um caso isolado, não sei, é que aquele cara, tem gente ruim em todo lugar, tá? É para não ter que mexer nessas estruturas. E aí os caras se escondem. Se esconde, generaliza, e a gente que se lasca. Beleza? É isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido essa reflexão e testemunho e que ele seja útil de alguma maneira para as pessoas que acompanharam esse vídeo até o final e tiveram essa coragem de chegar até aqui. E aí, não esquece também, né, de aproveitar aí para dar uma ajudada na curtida, comentada. E a gente vai trocando ideia para poder seguir trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Um abraço.